paz da parte do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao culto deste domingo especial, em que celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por ser um dia especial, hoje é dia de culto unificado, e é com uma alegria imensa que nós estamos reunidos hoje como um só povo, adorando ao único Senhor. Para quem está conosco pela primeira vez, eu gostaria de explicar brevemente a ordem do culto que seguiremos. A nossa ordem é simples, mas ela segue o caminho das Escrituras: criação, queda e redenção. Começamos com o chamado de Deus à adoração, porque fomos criados para glorificá-lo. Esse é o momento da criação. Depois ouvimos a sua santa lei e reconhecemos nossa obediência, que é o momento da queda. E por fim ouvimos a doce palavra de perdão e graça, lembrando que Cristo morreu e ressuscitou para nos redimir, e este é o momento da redenção. Assim, a ordem do culto nos conduz da adoração para a confissão e da confissão para a esperança renovada no Evangelho. Bom, dito isto, nosso culto começa agora com o chamado à adoração de Deus. Ouçamos o chamado registrado no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Oremos. Santo Deus, nosso Senhor, o Senhor é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder. Foi o Senhor quem nos criou, e somente no Senhor encontramos sentido, esperança e salvação para nossas vidas. Recebe, Pai, neste culto o louvor que é teu por direito. Que a nossa adoração hoje reflita a alegria da ressurreição e que a nossa vida seja resposta ao teu chamado. Fala conosco nesta manhã, Pai. Fortalece a nossa fé. E que tudo, Pai, tudo seja para o louvor da tua glória. Oramos assim, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Peço aos irmãos para que se coloquem de pé e adoremos ao Senhor a uma só voz com o hino Trindade Santíssima. Santo, Santo,
Ainda de pé, tendo sido chamado à adoração pelo nosso Criador, agora ouviremos a sua santa lei. Ela nos mostra o caminho da vida e também nos confronta com a realidade da nossa desobediência. Farei a leitura da lei no Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versículos 30 a 31. Assim diz a palavra do Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Esta é a lei do Senhor, e diante dela nós reconhecemos que não temos amado como deveríamos. Assim como o primeiro homem caiu ao desobedecer no Éden, nós também todos os dias deixamos de amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos. Mas graças a Deus, a história não termina na queda. Em sua misericórdia, o Senhor Deus nos deu Cristo, o novo Adão, ele que viveu em perfeita obediência e por sua morte e ressurreição conquistou o perdão para todo aquele que nele crê. Farei a leitura dessa redenção na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meus irmãos, em Cristo, você que crê já foi perdoado. A culpa foi removida, a vergonha foi coberta, a esperança foi restaurada, porque Jesus, nosso Senhor, ressuscitou. Por isso louvemos mais uma vez ao Senhor, cantando o hino Rude Cruz.
triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Jesus padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Amém. Pode se assentar. Eu convido o diácono Lucas para que nos conduza em oração. 기도드리겠습니다. Oremos, irmãos. 거룩하고 전능하신 하나님 아버지, 경배와 찬양과 모든 영광 하나님께만 돌려드립니다. 죽을 수밖에 없던 우리들, 무엇인가 안 돼 함 아버지, 무슨 은혜인지 무슨 사랑인지 우리를 이렇게 끊임없이 사랑하여 주셔서 감사합니다. 우리 중앙교회 식구들, 가정을 믿는 형제 자매들 사랑해 주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 우리의 모든 죄를 용서하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 또 감사합니다. 하나님의 사랑과 은혜로 기쁘고 즐거운 마음으로 부활주일 연합 예배를 드리게 하심을 감사드립니다. 성령과 진리로 예배하며 자신을 거룩한 산제사로 드리면서 주님의 죽으심과 부활을 기념하는 선창을 통하여 풍성한 은혜와 복을 누리는 예배를 드릴 수 있게 성령님이 인도하여 주시옵소서. 예수 믿고 하나님 백성 되심을 더욱 감사드립니다. 이 시간 말씀을 전하신 알렉스 킹 목사님께 성령님 함께 하셔서 전하시는 말씀이 우리의 마음 밖에 심겨지게 하시고 듣고 실천하는 삶을 살게 하시고 은혜와 기쁨과 소망이 충만케 하옵소서. 온 교회가 사랑으로 하나 되어 하나님 앞에 감사와 기쁨과 영광을 돌리는 중앙교회 온 식구가 되게 하소서. 감사하며 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. Deus Santo, toda honra, toda glória, somente a Ti. Com temor e tremor, estamos reunidos na Tua presença, Pai, para cultuar, adorar Teu santo nome. Muito, muito, muito obrigado, Senhor Jesus. Vieste como filho e servo de Deus, fim de morrer na cruz em nosso favor, por causa de nossos pecados, nossas transgressões, nossas todas faltas, Pai, perante Ti. Foste nossa Páscoa,
quando te entregaste na cruz como Cordeiro de Deus e ressuscitou. Deus vivo, Pai, Deus Pai vivo, tenha misericórdia da tua igreja, da nossa igreja. Perdoa todos os nossos pecados através da ceia do Senhor. Lava-nos para que sejamos limpos, sem mancha, diante de Ti. Tu és que nos santificas. Faz-nos santo como Tu és santo, Pai. Que o Senhor esteja ungindo, abençoando a pregação do pastor Alesquim, através do culto, hoje, agora, nesse dia santo, que haja arrependimento verdadeiro e salvação plena, Pai. Que Deus abençoe a todos que entregaram dízimos e ofertas, que essa oferta e dízimos sejam usados para a Tua vontade, Teu propósito, para engrandecimento do Teu reino. Somente Teu nome do Senhor seja reverenciado, exaltado, glorificado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, neste domingo de Páscoa, nos reunimos para celebrar a maior de todas as vitórias, a vitória do Cordeiro sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, a vitória da luz sobre as trevas, a vitória da vida, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Mas não viemos aqui hoje apenas para lembrar de um fato passado, embora ele seja histórico, real e glorioso. Viemos porque esse fato continua a falar até os dias de hoje, porque a palavra do nosso Deus é viva. O texto que vamos estudar hoje tem dois propósitos muito claros. O primeiro, ele quer fortalecer a fé daqueles que já estão em Cristo Jesus. Ele quer relembrar que mesmo quando tudo parece escuro, a luz da ressurreição já brilhou, que o túmulo está vazio, que a vida venceu a morte. E o segundo propósito, claro, ele fala com ternura e poder com aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo. Ele oferece um recomeço verdadeiro, não baseado em esforço humano, mas na vitória de Jesus. Sim, na vitória dele sobre o pecado, a culpa e o medo. Seja você um crente experiente, alguém que está enfrentando dúvidas, ou mesmo alguém que talvez tenha vindo hoje apenas por curiosidade, a palavra de Deus tem algo a dizer aos nossos corações. Porque a ressurreição de Jesus não é apenas um evento do passado, ela é uma realidade viva que ainda hoje transforma tudo o que toca. Convido todos os irmãos a abrirem comigo no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. E me acompanhe na leitura dos versículos 1 a 18, a narrativa do primeiro encontro da humanidade com Cristo ressurreto. Neste jardim, a morte perdeu o domínio e a esperança voltou a florescer. João capítulo 20, dos versos 1 a 18, assim diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro
e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela voltou-se, lhe disse em hebraico: Raboni. Raboni quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito todas essas coisas. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos nesta manhã por tua palavra viva, tua palavra que fala, que transforma e dá vida. Ao lermos sobre esse encontro tão íntimo entre o Senhor ressurreto, nosso Salvador, e uma alma aflita, pedimos: fala também, Senhor, ao nosso coração, pelo poder do teu Santo Espírito, que a tua voz seja ouvida aqui, assim como foi ouvida naquele jardim. Que Cristo seja visto, que Ele seja adorado e anunciado. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O relato de João começa na madrugada de um domingo, momento em que Maria Madalena se depara com o túmulo de Jesus aberto. O texto diz que Pedro e João correram até lá para ver o que aconteceu. Eles veem os lençóis à parte e, sem entender o que estava acontecendo, voltam para casa. Os discípulos voltam para casa, mas Maria permanece lá. Isso é o que nos conta o versículo 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Maria aqui, Maria Madalena, não é uma personagem qualquer. Ela não está aqui por acaso. Ela é mencionada em Lucas, capítulo 8, versículo 2, como uma mulher liberta por Jesus da possessão de 7 demônios.
Ela não apenas conheceu Jesus, mas essa mulher foi profundamente transformada por ele. Depois disso, dessa transformação, ela seguiu o Mestre, sustentou o ministério com seus recursos, esteve com ele até o fim e foi uma das poucas discípulas a permanecer aos pés da cruz. Maria foi sem dúvida uma discípula fiel, uma discípula marcada pela graça, pelo zelo e pelo amor. Mas agora, diante da cruz, ela está abatida. Apesar de tudo que viu, apesar de tudo que ela ouviu, apesar de sua caminhada com Jesus, neste momento, a única coisa que ela consegue ver é o túmulo vazio. Ela fixou os olhos na morte do Senhor. Nesse momento ela esqueceu das promessas. Ela está tomada por uma tristeza que parece turbar a visão da verdade. Isso nos ensina algo importante, que às vezes a tristeza excessiva nos faz perder de vista as promessas reveladas por Deus. A tristeza excessiva nos torna incapazes de perceber o que está diante de nossos olhos. A tristeza excessiva nos faz esquecer o que Deus já havia falado. Lembram o que Jesus disse a Pedro em Mateus 16 a 17, quando Pedro confessou: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Lembram? Jesus respondeu a Pedro: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. E logo depois, no versículo 21, o Senhor vai dizer que era necessário que ele fosse para Jerusalém e lá sofresse, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Os discípulos ouviram isso, com certeza Maria também ouviu, mas naquele momento, a tristeza era mais forte do que a lembrança da promessa. Maria aqui, meus irmãos, representa cada um de nós quando o sofrimento nos impede de enxergar além, quando a escuridão parece mais real do que qualquer luz, quando o luto ensurdece a nossa fé. Irmãos, nós vemos que o que acontece com Maria também acontece conosco muitas vezes. Na nossa luta contra o pecado, nas tribulações da vida que enfrentamos, nos dias em que parece que Deus está em silêncio. É como se os nossos olhos estivessem turvos. A palavra está diante de nós, mas tudo o que conseguimos ver é o túmulo vazio. Talvez seja assim que alguns estão se sentindo hoje. Você já ouviu falar de Jesus, talvez você já até caminhou perto dele, mas agora tudo que você consegue perceber é ausência, dor, frustração, silêncio. Você está ali como Maria, chorando diante do túmulo. Mas prestem atenção, porque essa história ainda não acabou e a sua também não precisa continuar assim. Então, no versículo 12, o texto nos diz que ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés,
E eles perguntam: mulher, por que você está chorando? E Maria responde: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de tanto chorar, Maria finalmente toma uma atitude. Ela olha para dentro do túmulo, talvez movida por um fio de esperança, talvez pelo desespero, mas o que ela vê não é o que ela esperava. 2 anjos, 2 mensageiros celestiais estão ali, um à cabeceira, o outro aos pés, onde o corpo do Senhor deveria estar. Mas vejam, nem mesmo os anjos conseguem impressionar ela. Eles fazem uma pergunta direta: mulher, por que você está chorando? E Maria responde do mesmo jeito, desde o início daquela madrugada, o mesmo tom: levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela não pergunta quem são os anjos, ela não reage à visão sobrenatural, ela não se dá conta do que está acontecendo, porque o luto ainda domina a sua visão. Irmãos, isso revela algo profundo sobre o nosso coração, sobre o coração humano, que quando a dor ocupa tudo dentro de nós, nem mesmo os sinais de Deus parecem suficientes. Deus age, mas nós não vemos. Deus fala, mas não ouvimos. Deus nos cerca de graça, mas o nosso coração está fechado pela dor. Ele envia pessoas e nós nos isolamos. O Senhor abre portas e nós continuamos parados. Ele fala pela palavra, pelo louvor, pela oração, e parece que nada muda. A tristeza ofusca a presença de Deus. A ausência parece mais real que a promessa. E como Maria, nesse caso assim, choramos diante de um túmulo vazio, sem perceber que a vitória já foi conquistada. Sem perceber. Versículo 14 nos diz que, depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus está ali, o Salvador ressurreto, glorioso, vitorioso, está diante dela, mas ela não o reconhece. O luto ainda domina a sua mente. A ausência ainda grita mais alto do que a presença do Senhor. A dor ainda fala mais alto do que a promessa. Ela vê, mas não reconhece. Ela olha, mas não enxerga quem está diante dela. Quantas vezes, irmãos, isso também não acontece com a gente? Quantas vezes? Cristo está ao nosso lado, sustentando, guiando, cercando, mas nós não reconhecemos a sua presença. Ele está nos guardando, mas achamos que estamos sozinhos. Ele está nos conduzindo, mas pensamos que estamos perdidos. Ele está cuidando de nós, mas o nosso coração insiste em dizer: eu não sei onde Ele está. Não sei. Jesus já está próximo, mas o olhar ainda está fixo na dor e não no Salvador. E ainda assim, o nosso Senhor Jesus não repreende. Ele espera. Porque a graça é assim, ela se aproxima de quem não vê, fala com quem não ouve e chama pelo nome quem já perdeu a esperança.
Então os versos 15 e 16 nos conta que Jesus pergunta para a mulher: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela, supondo que ele fosse um jardineiro, responde: se o Senhor tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Até que o Senhor diz: Maria. E ela se volta respondendo: Raboni, que quer dizer mestre em hebraico. Jesus fala novamente com ela, mas agora, nesse momento, ela não faz nenhuma pergunta. Ele não faz nenhuma pergunta. Ela chama pelo nome. Jesus chama ele pelo nome, Maria, e com uma única palavra, tudo na vida dela muda. A dor dá lugar ao reconhecimento, a escuridão se dissipa, a ausência se torna presença, e a voz do Mestre rasga o silêncio da morte. Maria significa agraciada, e ali está ela, diante do Senhor, agraciada, visitada pelo Cristo ressurreto. Maria pensou que ele fosse o jardineiro. João 19:41 nos diz que Jesus está de fato em um jardim. Isso não é acaso. João quer que nós prestemos atenção nisso, porque é o jardim da ressurreição. E essa imagem do jardim nos leva de volta ao primeiro jardim, o jardim do Éden, onde tudo começou. No jardim do Éden, uma mulher ouviu a serpente e a queda aconteceu. No jardim da ressurreição, agora uma mulher ouve o Cristo e a redenção amanhece. No jardim do Éden, a mulher caiu em engano, e nesse jardim, no jardim da ressurreição, a mulher é erguida pelo chamado. No Éden, a mulher se escondeu de Deus, e nesse jardim Deus se revela a ela. No Éden, a mulher comunicou a morte, e agora Maria, representando as mulheres, vai ser a primeira a anunciar a vida. Maria não é Eva no sentido literal, mas seu reencontro com Cristo nesse jardim simboliza para todos nós a reversão da queda e o início da nova criação. Deus está restaurando a sua criação, pessoa por pessoa, lágrima por lágrima, história por história. E ele começa com Maria, a agraciada. Irmãos, isso para nós é profundamente simbólico, porque no plano da redenção, Deus restaura a dignidade da mulher. A primeira a ver o ressuscitado não é um apóstolo, não é um sacerdote, nem é um doutor da lei, mas é Maria Madalena, aquela que foi liberta, transformada e agora vai ser enviada. Jesus não dá um sermão para ela, não faz um discurso, nem explica teologia para ela nesse momento, ele apenas chama Maria. E nesse chamado, há tudo que ela precisava. Memória, porque ela se lembra de quem ele é. Identidade, porque agora ela se lembra de quem ela é. E esperança, porque ela se lembra do que o Cristo prometeu. Então, os versículos 17 e 18, Jesus continua. Ele diz: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos:
eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Talvez neste momento, Maria tenha tentado abraçar o Senhor. Talvez ela tenha tentado segurá-lo, como quem não quer perder outra vez. Mas nesse momento, o Senhor Jesus a direciona para algo maior, uma missão. Vá até os meus irmãos. Pela primeira vez, nesse texto, Jesus chama os discípulos de irmãos. E isso não é mais um termo afetuoso, é mais do que isso. É a demonstração, por parte do nosso Senhor, da reconciliação consumada. Ele diz: eu subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Por meio de Cristo, nesse momento, nós somos adotados como filhos. E agora nós temos o mesmo Pai. A separação do Éden foi vencida. O caminho está aberto. A nova família de Deus, neste momento, está sendo formada. No Éden, uma mulher foi seduzida por uma mentira e o homem foi arrastado para a queda. Mas agora nós vemos uma mulher sendo restaurada pela verdade e enviada aos homens para anunciar a vida. Maria Madalena, mulher ex-endemoniada, marginalizada, se torna a primeira proclamadora do Evangelho da ressurreição. Ela volta correndo, dizendo aos seus irmãos: eu vi o Senhor. Meus irmãos, eu caminho para o final deste sermão e gostaria de fazer 3 convites hoje. O primeiro é para você que já está em Cristo. Você pode ter esmorecido, cansado, pode ter chorado, mas se você ouviu a voz do seu Senhor, eu lembro que você também é enviado. Não guarde a ressurreição só para você. Não. Anuncie, viva, testemunhe. Porque há muitos que ainda estão chorando diante de túmulos vazios. Muitos. O meu segundo convite é para você que está afastado ou está em crise. Eu lembro que Jesus não rejeitou Maria. Ele não a repreendeu por sua confusão. Ele a restaurou com um chamado pessoal. E Ele pode fazer o mesmo com você hoje. A tristeza não é o fim da sua história. E o terceiro convite que eu faço é para você que ainda não crê. Talvez nesta manhã você tenha sentido que a palavra falou diretamente ao seu coração. Talvez de alguma forma você ouviu o seu nome hoje. E a pergunta é: você está pronto para dizer: eu vi o Senhor? A ressurreição é a chance de um recomeço. Venha a Cristo. Ele está vivo e Ele te chama. Eu concluo o sermão hoje lembrando que no jardim do Éden tudo se perdeu, mas nesse jardim da ressurreição tudo começou a ser restaurado. Maria Madalena, antes consumida pela dor, agora proclama com alegria: eu vi o Senhor. Essa proclamação é a vitória do Evangelho. O Cristo que venceu a morte, agora chama cada um de nós pelo nome e nos convida a viver como filhos da nova criação. Ele enxuga
toda lágrima, reacende a nossa fé e nos envia em missão. Eu gostaria de orar por nós. Oremos. Senhor, nós te louvamos porque a morte foi vencida. Te louvamos porque no jardim da ressurreição a esperança brotou novamente. Obrigado, Senhor, por nos chamar pelo nome, pelo nosso nome, por nos consolar, por nos restaurar e também por nos enviar. Que a Tua palavra, Senhor, frutifique em nós e que a nossa resposta seja de fé, de obediência e de proclamação. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tendo ouvido a voz do Cristo ressurreto, agora nos aproximamos da mesa da nova aliança. Eu vou me aproximar agora.